Olá pessoal, vamos a alguns exemplos aí de aplicações da derivada. O primeiro exemplo diz que num instante t igual a zero, um corpo inicia um movimento em linha reta. Sua posição no instante t é dado por st igual a 16t menos t ao quadrado. Ou seja, essa fórmula dá a distância percorrida pelo corpo, né? Então, depois de um instante t, vamos supor que isso aqui seja t segundos. Então, depois de 20 segundos, se eu quiser saber a distância percorrida, eu coloco 20 no lugar do t. E aí, por aí vai. Determine. Letra A, velocidade média do corpo no intervalo de tempo de 2 a 4. Depois, a velocidade instantânea, do corpo no instante t igual a 2. A aceleração média no intervalo de 0 até 4 e a aceleração no instante t igual a 4. Então vamos lá na letra A. Velocidade média. A velocidade média, lembrando que velocidade é a análise, a variação da distância em função de tempo. Então a velocidade média ela é dada pela variação da distância em função da variação do tempo. Ou seja, no intervalo de 2 a 4, qual é a distância percorrida? Então, S4 menos S2, ou seja, a distância percorrida até 4 segundos, a distância percorrida até 2 segundos. Quando eu faço um menos o outro, eu tenho a distância percorrida entre 2 e 4 segundos. Então, velocidade média é pensar na fórmula, na ideia de velocidade sendo divisão entre distância e tempo. Então, velocidade média é calcular a distância percorrida nesse intervalo dividido pelo tempo desse intervalo. Distância percorrida é a posição final menos a posição inicial, ou seja, 4 no lugar do t, 2 no lugar do t, a gente tem aqui distância percorrida, 4 menos 2, porque o intervalo é de 2 até 4. Então, 4 menos 2 nos dá o tempo, que a gente está trabalhando. Fazendo as contas, então, colocando 4 no lugar do t, colocando 2 no lugar do t, a gente tem essa fórmula. Fazendo essa conta, 48 menos 28 sobre 2 vai dar 10. 10 unidades de volume. Se essa distância, por exemplo, for metros, e o tempo por segundo, seria 10 metros por segundo. Então, velocidade média é a variação da distância em função da variação do tempo, ou seja, distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Letra B. A letra B já é um pouco diferente, é a velocidade em um determinado instante. É o que a gente chama de velocidade instantânea. A velocidade instantânea ela é encontrada a partir da derivada da distância. Então, a velocidade ela vem da derivada da distância, ou seja, a distância é dada pela fórmula 16t menos t ao quadrado. A derivada de 16t é 16, derivada de t ao quadrado, desce o 2, fica menos 2t. Então, isso é a derivada da distância. Consequentemente, como a gente viu lá na aula teórica, a derivada da distância é a velocidade. Agora, a velocidade no instante 2 é trocar o t por 2. Então, trocando o t por 2, a gente tem 16 menos 2 vezes, no lugar do t, coloco 2. 16 menos 4, 12 unidade de velocidade de novo. Como a gente não sabe qual que é a unidade, a gente deixa unidade de velocidade, para representar, seja ela metros por segundo, quilômetros por hora. Letra C. Aceleração média, de novo falamos da aceleração. Então, a aceleração no intervalo, o que é a aceleração? A aceleração é a divisão da velocidade pelo tempo, de 0 a 4. Então, dentro de um intervalo. A fórmula da velocidade a gente tem aqui, 16 menos 2t. Então, a aceleração média é a velocidade, é o v4 menos o v0, porque nós estamos trabalhando de 0 até 4. Então, a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo gasto, ou seja, 4 menos 0. Então, velocidade média. Velocidade é a variação da distância em função do tempo.
Aceleração média, variação da velocidade em função do tempo. É a mesma coisa, só que com fórmulas distintas, né? Substituindo 4 no lugar do t, substituindo 0 no lugar do t, a gente tem essas expressões que vai dar menos 2 unidade de aceleração. O fato de ser negativo só indica que está reduzindo, né? Então, a aceleração negativa está indicando uma redução aí, né? Então, a gente tem menos 2 unidades de aceleração. Como a gente não sabe qual é a unidade, né? Se é metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado. Letra D. A aceleração no instante t igual a 4. Então, quando fala de instante, seja velocidade ou aceleração, é derivar. A aceleração instantânea, ou seja, no instante, é pegar a fórmula da velocidade, que é essa, e derivar. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Derivada de 16 é 0, derivada de menos 2t é menos 2. Ou seja, a aceleração instantânea é igual a menos 2. Se é no instante t igual a 4, não faz diferença, porque como a nossa expressão não tem o t, então ela sempre vai ser menos 2, indiferente qual seja o valor de t. Então a aceleração no instante 4 é menos 2 unidades de área. Então ficar atento à diferença que existe entre velocidade média e aceleração média, com velocidade instantânea e aceleração instantânea. Então velocidade média e aceleração média é fazer distância percorrida sobre tempo percorrido, velocidade, né, final menos inicial sobre tempo percorrido. E velocidade e aceleração instantânea é a derivada. Então, equação da distância derivada da velocidade, equação da velocidade derivada da aceleração.